Olá, empresários, olá, empreendedores, olá, irmãos em Cristo. Nós estamos começando aqui o nosso primeiro capítulo do Fé com Propósito, declarando Cristo nas empresas. Esse novo podcast, esse trabalho, é algo que Deus colocou no meu coração. Se eu for falar para vocês em que vai dar ou até onde vai, eu não sei. Eu sei que eu tenho uma palavra no meu coração onde Deus mandou eu ir. E quando a gente obedece a Deus e a sua vontade, a gente sabe que o nosso propósito não é fazer a nossa vontade, mas sim a de Deus. E o que eu creio muito nunca é na colheita, mas eu creio naquilo que eu posso fazer, que é semear. E nessa tarde aqui, eu estou com a pessoa mais influente da minha vida até hoje, a quem Deus levantou para ser um pastor na minha vida e para ser uma pessoa que tem me ensinado a caminhar. E esse programa aqui, esse trabalho, muito vem daquilo que eu vi na vida dele durante os últimos 9 anos. O nosso primeiro convidado para honrar e até para ser a base desse trabalho é o Marcelo Santos. Tudo bom, Marcelo? Tudo jóia, boa tarde. Você jogou responsabilidade comigo, é? Mas é assim, a Bíblia diz que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E você é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Amém. Obrigado, pelas palavras. E eu creio que Deus tem colocado algo lindo no seu coração. Fé com propósito. Empresários declarando Cristo, né? Eu creio que Deus tem levantado pessoas, Deus tem confiado, né, empresas e negócios e empreendedorismo a pessoas para que nós possamos entender que tudo que Ele nos confia é para que possa fluir a partir da nossa vida, né? E muitas vezes a gente se perde nisso, em pegar aquilo que Ele nos confiou e viver em função daquilo que nos foi confiado e esquecemos que existe um propósito, né, muito maior que é nós fazermos Ele conhecidos, né, em tudo que nós temos, em tudo que nós fomos fazer, da gente poder exalar Ele. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com você, sendo, né, participante deste primeiro aí podcast de muitos que você vai fazer e de muitos que Deus vai te usar em nome de Jesus. Amém. E falando nisso de tornar ele conhecido, que eu acho que é o maior propósito, todos nós somos chamados para ser embaixadores de Cristo. Eu queria fazer essa primeira pergunta, que é: quando começou você a declarar Cristo na sua empresa? Quando que começou isso? Olha, minha vida, né, de empresa e de Cristo, estava até comentando um pouquinho ali fora quando a Raira me perguntou, né? Ela começou junto, né? Foi tremendo há 20 anos atrás, quando eu conheci o Senhor. Eu nunca tive, né, nenhum sonho, nunca tive nenhuma vontade de ter um negócio próprio, eu nunca tive, meu coração nunca ardeu, né, por ser dono de alguma coisa ou ter alguma coisa, mas eu sempre gostei muito de trabalhar, eu sempre gostei muito, né, de me doar e de fazer e de ver as coisas acontecendo na minha vida. E há 20 anos atrás eu conheci o Senhor. E quando eu conheci o Senhor, um pouco tempo depois, eu tive a oportunidade de começar o meu negócio. E o meu negócio caminhou junto com a minha descoberta em Cristo, né? Eu acho tremendo, porque o meu negócio ele já começou em Cristo. Sim. Quando eu comecei, eu fiz um propósito, né, de começar toda a minha segunda-feira abrindo a empresa, né, segunda-feira de manhã, orando e entregando aquilo que o Senhor tinha para nós durante a semana. E a empresa começou, tinha duas, três pessoas, né? Hoje nós já somos muito mais. E a gente se reunia na segunda-feira, fazia uma oração, dava uma palavra, né, de encorajamento e a gente entregava aquela semana diante do Senhor. E na sexta-feira a gente orava agradecendo, né, fechando a semana, porque a gente sabia que independente daquilo que a gente tinha vivido, Deus era aquele que estava no controle de todas as coisas. Então nós começamos junto, eu e Cristo nessa caminhada, eu sabendo que nada era meu, que aquilo que Ele estava me confiando era para que o nome dele pudesse ser engrandecido. Então começamos junto a
a caminhada, né? Tive esse privilégio, sabe, de começar junto com ele há 20 anos atrás. E um empresário que ele ainda não conhecia Cristo, ele já tem uma empresa há 10, 15 anos, e aí nesse percurso dele ele conheceu Cristo. Qual a dica que você dá, a orientação para esse empresário começar a declarar Cristo na empresa? Eu sei que tem várias formas. A forma que você fez, que eu até participo, é maravilhosa. Uma reunião na segunda e na sexta. Qual a dica que você dá para esse empresário que o coração dele está queimando agora por Cristo e ele nunca colocou Cristo, vamos dizer assim, dentro da empresa dele? Amém. Eu acho que vai muito mais além, né? De uma reunião segunda, de uma reunião sexta, né? Eu acho que o principal objetivo e o principal propósito quando Deus nos confia algo é que o nome dele seja conhecido a partir daquilo que ele nos confiou. E começa de dentro para fora. Não é você querer fazer com que a sua empresa seja conhecida lá fora se você não frutifica dentro com seus funcionários, se você não frutifica dentro, exalando aquele que você muitas vezes chama de Senhor, aquele que você muitas vezes chama, né, de Pai. Se você não começar exalando dele, testemunhando ele dentro, vai ser difícil você alcançar voos, né, mais altos fora. Isso aí é aos poucos, é de dentro para fora, porque a primeira mudança quando a gente encontra Cristo, né, quando eu falo encontra Cristo, é realmente aquele empresário que nasce de novo. Porque hoje, né, a gente vê aí no mundo gospel, né, muitas vezes as pessoas estão, né, têm os seus negócios, elas vão na igreja, mas por apenas irem na igreja, sem realmente ter nascido de novo e sem entender aquilo que Cristo as confiou. Mas aquele empresário que nasce de novo, as mudanças elas vão acontecendo, sabe, de grão em grão, e as mudanças vão acontecendo de uma forma muito natural. Porque quando nós nascemos de novo, Deus pega e vai transformando todo o nosso viver. Ele vai moldando todo o nosso caráter. Eu lembro que uma das primeiras coisas que Deus transformou no meu interior foi a maneira como eu tratava as pessoas. Porque o reino de Deus é diferente do reino desse mundo, né? Então, eu tratava as pessoas como o reino do mundo trata. Você trata as pessoas de acordo com aquilo que elas podem te oferecer. Você trata as pessoas, né, de acordo com os benefícios que elas trazem de negócios, de vendas e assim por diante. E a primeira chave que Deus virou no meu coração. Eu comecei a tratar as pessoas não por aquilo que elas me ofereciam, mas por quem elas eram perante o Senhor. Que eu entendi que Deus amava todo mundo da mesma forma, do mesmo jeito. Então eu creio que aquele empresário que hoje, né, ele tem seu negócio e ele conhece Cristo, ele tem que preocupar mesmo em primeiro lugar, né, realmente nascer de novo e ter o caráter dele transformado, porque a mudança dele impacta toda empresa. O testemunho dele começa a impactar todos os seus funcionários e, consequentemente, né, Deus começa a levar ele em lugares mais altos. Então, acho que é algo natural. Algo natural. Esses funcionários, esses durante 20 anos, passaram muitos funcionários na sua empresa. Você lembra, assim, de uma pessoa especial, não preciso citar o nome, mas que foi transformada com aquelas reuniões, ou então com o caráter de Cristo na sua vida? Você lembra de alguém assim que foi bastante influenciado, que você viu que realmente teve sua vida transformada naquele ambiente, que nunca tinha conhecido Cristo e ali foi uma oportunidade para ela conhecer? Tem. Isso aí vamos dizer assim, é a consequência, não tem como, né? Você chegar numa empresa que existe a presença de Deus, você chegar numa empresa onde ela testemunha Cristo e você não ter a vida transformada. Isso aí sempre vai acontecer. É lógico que, né? Deus é aquele que endurece os corações, é aquele que quebranta os corações, sempre terão aqueles corações que serão mais fechados, mas nesses 20 anos passaram, né? Algumas pessoas, né? Graças a Deus a gente não tem muita rotatividade, né? Na empresa, é um ambiente bom de trabalho, então você não tem muita rotatividade, de funcionário entrando e de funcionário saindo, mas teve alguns funcionários que foram marcados, eram funcionários que voltaram para o evangelho, estavam afastados. Tem o caso do Tiago, Sim. né? Tiago conheceu o Senhor lá
lá na empresa, ele conheceu Jesus lá na empresa e ele teve, não só ele, mas ele, a casa dele toda transformada e hoje ele está firme na igreja, servindo ao Senhor, crescendo, né, com os dons e os talentos que Deus tem confiado na vida dele. Então eu vejo que, né, o fruto é uma consequência, né, de quando você planta algo com o coração, com a motivação do coração correta, né? Sim, eu lembro que eu cheguei para trabalhar lá e eu já trabalhava já há 15 anos em outras empresas. E o primeiro dia que eu fui trabalhar lá, você não estava, você estava fora. E aí eu cheguei e a sua irmã falou assim: Olha, o Rodrigo aqui, a gente vai começar a trabalhar hoje, dá uma palavra aí pra gente. E eu tinha conhecido o Senhor em dezembro, isso era janeiro. Só que ela não explicou qual palavra que era. Aí eu olhei para todo mundo assim, fixo, e falei assim: Olha, gente, vamos estabelecer metas, nós vamos atender mais clientes, eu quero trazer todo o conhecimento que eu tenho para a gente crescer. E todo mundo olhando para mim assim. Aí eu acabei de falar, eu falei: É isso? Ela: Não, na verdade eu queria era uma palavra de Deus. Aí eu: Palavra de Deus? Como assim palavra de Deus? Não, que toda segunda e toda sexta a gente tem uma palavra de Deus. Mas aquela reunião ali, ela me impactou muito. E ali foi um local onde eu não conhecia o Senhor, mas foi um local que me incentivou a buscar a palavra de Deus. Porque eu comecei a escutar a palavra tanto segunda quanto sexta e me dava curiosidade, que eu chegava em casa, eu ia abrir a Bíblia e ler o que ele estava escrevendo, e sem falar das oportunidades que eu acho maravilhoso em você, que muitas pessoas falam assim: fulano de tal não é digno de falar de Jesus. E eu estava acabando de vir para o evangelho, eu ainda tinha uma vida ainda no mundo, e você falava assim: dá uma palavra aí, dá uma palavra aí. E você não queria saber se eu estava com uma vida reta ou não, mas você estava me incentivando ali a ler a palavra. E aquilo ali me pegou e eu fui lendo a palavra, fui lendo e peguei gosto. E já tem 9 anos que eu leio a palavra e eu não deixo de ler a palavra, porque você foi assim fundamental para me incentivar nisso. E quando eu fui ler a palavra, eu me apaixonei. Então, mas tem muitas pessoas que preocupam com o resultado, né? Eu fui até numa reunião de célula sábado e todas essas reuniões, geralmente, as pessoas depois ficam assim: o que a gente pode fazer para vir mais pessoas para Cristo? Ah, vamos reunir mais, tem pouca gente aqui. Essa frustração que as pessoas têm de ter um resultado com pessoas na vida cristã, ela atrapalha muito o crescimento saudável da igreja, né? Porque a gente pensa que nós que podemos fazer alguma coisa, né? Então a gente pensa em fazer ações para trazer pessoas para a igreja. E na empresa você não tem você não fica muito com essa obrigação no coração, né? Você sabe que você está fazendo o seu melhor ali, né? E o resultado nunca vai estar na sua mão de uma pessoa transformada ou não. Como que você lida quando uma pessoa não é transformada? Você fica muito triste? Como que é? Eu vejo que, né, na vida, né, é uma crescente, é uma constância crescente, né? Então a gente vai passando por fases, né? Que por mais que a gente vê escrito algumas coisas, eu sempre falo, né? Se a gente fosse obediente a tudo que está na palavra, a gente não precisaria passar tantas coisas, porque Salomão escreve Eclesiastes, né? Já com o final depois de tudo aquilo que ele já passou, né? Nos entregando já um resumo e um caminho. E muitas vezes nós escolhemos passar, né, por Eclesiastes 1, por Eclesiastes 2 e assim por diante. E a gente, decorrer da vida, a gente vai passando por alguns processos e colhendo algumas coisas que a gente não precisaria colher. E é assim também na nossa caminhada cristã, porque quando a gente começa a caminhada, né, na empresa ou na igreja, você começa a achar que é tudo fruto do seu esforço. Você precisa fazer mais, você precisa se esforçar mais, se as coisas não estão acontecendo é porque você não está correndo. E a gente esquece, né? Uma palavrinha que tem lá na Bíblia que nos fala assim: não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. A cada, né, ano que vai se passando, a cada tempo na minha vida que vai, né, se concretizando, eu vou tendo mais certeza dessa palavra, que nós não temos poder para nada, que nós não temos força para nada, que nós não convencemos ninguém a nada, é literalmente pelo Espírito. Nós sim precisamos fazer aquilo, né, que Deus nos confiou,
da melhor maneira, com zelo, sabendo que nós estamos fazendo para o Senhor. Mas é igual, né, Coríntios fala, Paulo fala, né, uns plantam, outros regam, mas o crescimento ele vem do Senhor e é um desafio, porque quando você trabalha a empresa e você trabalha a igreja, muitas vezes você chega na igreja e você quer fazer acontecer, aí você cai nesses casos aí de célula, né? Visão celular, que você tem que multiplicar, que você tem que fazer acontecer e tudo. E muitas vezes sem ter fundamento, sem ter raiz, sem agir no tempo e no modo que Deus gostaria que nós agíssemos, né? E aí você vai ficar frustrado, porque você vai chegar num tempo que você vai fazer assim, eu tô tudo errado, porque nada do que eu pego dá certo, né? E eu tenho aprendido, sabe, a fazer aquilo que me cabe, com zelo, né? Que tudo que é para o Senhor eu faço com muito zelo, mas descansar, sabendo que é dele, por ele, para ele, e do tempo certo, no modo certo. Ele vai fazer todo o nosso, né? Vamos dizer assim, o nosso servir. Ele vai fazer as coisas florescerem do modo e do tempo dele. É, é uma coisa que eu tenho assim, um pouco de dificuldade. Como administrar família, trabalho, ministério? Questão de tempo, prioridade, como explicar para a família, às vezes, que hoje é o dia do culto, não é o dia de passear. Como que você consegue ao longo do tempo com esposa, 3 meninos, neto, cachorro, gato, como que administra essa atenção para todo mundo, os pais? É um processo, né? Vamos dizer assim. Muitas vezes não é fácil você chegar em todas as coisas na nossa vida no equilíbrio. É uma das coisas que me facilita, eu lembro quando eu comecei a minha caminhada, né, lá na CCZS, eu lembro uma vez que um pastor me chamou e me falou assim, Marcelo, deve ser muito difícil para você, porque você tem empresa, você tem família e você tem igreja. E você administrar isso deve ser muito difícil. E na mesma hora o Espírito, né, me veio com uma resposta que eu respondi para ele: não é difícil, desde que você seja a mesma pessoa no ambiente que você está. Né? Então não é difícil você mudar os ambientes, desde que você não tenha que colocar capas, desde que você não tenha que trocar as suas vestes, né? Desde que você não tenha que chegar na sua empresa e mudar e colocar a sua capa agora que chegou o empresário. Aí você tem que chegar na sua casa, agora chegou o pai da família. Aí você tem que chegar na igreja, que agora chegou o pastor. Porque senão vira peso, senão você vai acumulando capas e você vai trocando capas e você não vai sendo a pessoa que Deus nos chamou para ser. Então, quando nós somos a mesma pessoa, independente do ambiente que nós estamos, as coisas ficam mais fáceis. Né? Aí o problema já começa a não ser nós, mas as pessoas entenderem o nosso chamado e o nosso papel. Nosso primeiro ministério é a família. Isso aí sempre vai ser. Só que você tem que ter um equilíbrio, porque se você for olhar, a sua família, né, os seus filhos, igual eu, 3 filhos, eles sempre vão te querer para eles. Né? Ah, não, não vai não. Ah, não, não sai não. Ah, não, fica comigo. Ah, não. Né? Isso, aqueles sempre vão cobrar a sua presença. E você vai aprendendo a administrar e ter um equilíbrio para que você tenha os tempos de qualidade. E muitas vezes seus filhos falam assim: ah, não, fica em casa, mas aí fica cada um no seu quarto. Né? Então você vai aprendendo a ter os seus tempos de qualidade. Né? Eu demorei né, a adquirir isso, eu demorei a entender isso, porque eu sempre fui muito assíduo em tudo que eu faço. Então, né, no começo da minha caminhada, eu larguei um pouco, né, minha família. Quando a gente começou, né, um ministério lá na CCZS, né, o nosso chamado, eu e a Séries, né, a gente tinha a Larissa, que já tinha, sei lá, seus 15 anos. Tinha um Miguelzinho, que tinha, né, uns 10 anos, né, menos, sou ruim de data. E tinha a Isabela, que lá em casa é 5 e 5, que era 5 anos mais nova. E a Isabela sofreu um pouco, e isso trouxe algumas marcas no coração dela. Eu demorei um tempo para que elas pudessem ser curadas. Eu tive que retroceder na minha vida, voltando para minha casa, para que a minha filha pudesse ser curada em algumas feridas que causou no coração.
porque eu queria tanto servir ao Senhor, eu queria tanto fazer, que aí você entra naquela, né? Aquela outra pergunta do fazer, você quer descobrir, você quer avançar, você quer, né, achando que é na sua força, que eu fui largando ela e fui deixando ela sozinha. E ela sentiu a minha falta. Ela sentiu muito a falta da mãe dela, né? Ao ponto de chegou há 5 anos atrás, mais ou menos, eu parei para, né? Quando eu fui olhar para minha casa, olhar para minha filha, eu estava perdendo o coração dela para a internet. E aí foi quando eu voltei, pedi perdão para ela, né? Das minhas faltas de equilíbrio e das minhas escolhas erradas. E aí foi um tempo de conserto, né? Do meu coração com o coração da Isabela, principalmente, né, coração dela, para que ela pudesse prosseguir no chamado e no propósito que Deus tinha para a vida dela. Mas é difícil você achar esse equilíbrio, né, de trabalho, de família e de igreja, né, para que você não perca, né, a sua, né, de você deixar ser frutífero aonde que você está, é um desafio. Eu vejo assim, o Miguel tá com 20 anos, né? E tá buscando a Deus, cada dia mais, a gente tem acompanhado ele buscando o Senhor. E muitas pessoas falam que às vezes os filhos de pastores, que eles se perdem por ver talvez o pai sofrendo, passando às vezes por algumas provações dentro da igreja, com irmãos. E como que você administrou isso dos seus filhos não participarem tanto das frustrações da igreja? Às vezes, que a gente sabe que tem, às vezes é confronto com pessoas e tudo, e eu vejo ele assim, um menino bem curado, assim, em todas as coisas. Teve alguma coisa que você falava com eles, até na questão do seu tempo com a família, que você dá uma dica pra gente aí, pra gente que tá caminhando ministerialmente, pra gente blindar mesmo os filhos, pra eles ficarem com a parte boa do evangelho e não, às vezes, o evangelho é bom, né? É perfeito, mas eu falo com os problemas dos homens. Assim, lá em casa cada um teve o seu tempo, sabe? Eu nunca, vamos dizer assim, eu nunca participei eles, né, vamos dizer assim, dos conflitos, né, que a gente tem, não só de igreja, mas nunca participei dos conflitos de empresa, eu nunca participei dos conflitos de igreja, eu nunca levei essas coisas para minha casa, porque o meu coração eu sempre separei os ambientes, sabe, para que se não juntasse, você pega lá as séries, a empresa tem 20 anos. A César até hoje, ela não sabe quantos funcionários tem, ela nunca me perguntou, nunca falei, ela não sabe quanto que vende, quanto que não vende, o que que ganha, que deixa de ganhar, porque eu sempre separei os ambientes para que, né, eu não pudesse levar os problemas, levar, vamos dizer, os estresses, levar as ansiedades para ambientes que são distintos, apesar de nós sermos as mesmas pessoas. Então, eu sempre consegui separar isso no meu coração. Então, meus filhos, eles nunca foram participantes de conflitos dentro da minha casa, né? Graças a Deus, até no meu casamento, eu e a Célia, nós temos 22 anos, vai fazer 22 anos de casado esse ano. Nossos filhos nunca presenciaram brigas, sabe? Nossos filhos nunca presenciaram discussões. Nossos filhos, vamos dizer assim, eles têm um testemunho de um relacionamento que foi criado e cultivado e alimentado no Senhor. Então eles não tiveram esse muito problema, sabe, de ver a igreja, vamos dizer assim, ou ver, vamos dizer assim, a empresa, ou ver as coisas da minha vida como um problema, porque eu sempre blindei eles, sabe, para que eles pudessem ver através da minha vida aquilo que é de bom. Porque se a gente for olhar os ambientes que a gente vive, tá falando hoje com o menino, sempre tem o bom e sempre tem o ruim. Se a gente for focar no lado ruim, a gente vai desanimar. Se você for pegar na empresa, no seu negócio e for focar no lado ruim, no comércio ruim, né, nas vendas ruins e nas dificuldades, você vai desanimar e você vai começar a questionar se aquilo é para você e você já não vai ter força para, né, para correr e para buscar de Deus uma sabedoria para que você possa sair daquela situação. Na igreja é a mesma coisa. Se você for focar no lado ruim, você vai parar, você vai desanimar. Porque a igreja é um ambiente que vamos dizer, um dos ambientes mais complicados, porque
Você tem o desafio que é gerir pessoas, como também você tem nos outros ambientes, mas você chega para um ambiente de igreja onde você tem os compromissados, onde você tem os envolvidos, onde você tem aqueles que não faz nada e só reclama, e onde todo mundo serve, né, de acordo com o coração, e cada um alcançou no coração algo diferente. Então, se você for ficar, né, absorvendo os fatos negativos dos ambientes, você vai parar. Eu tenho aprendido isso na minha vida, no decorrer dos anos, de pegar as coisas boas. Pega na igreja a coisa boa, naquilo que está fluindo, garra naqueles que querem, sabe? Garra naqueles que estão animados e larga de lado aqueles que só reclamam, aqueles que só chegam perto de você reclamando, aqueles que só chegam perto de você, tô levando, como é que você tá? Porque senão eles vão te julgar para trás. Mesma coisa na empresa, sabe? Você tem vendedor que vai estar animado, vai estar vendendo, e você tem um vendedor que só chega e fala, tá ruim, não estou vendendo nada. Tô isso, dificuldade isso, o cliente não paga e tudo. Pega o lado bom, pega naquilo que seja bom em todos os ambientes que você tiver e guarda, alimenta a sua mente para que as coisas ruins não possam descer para o seu coração. Então eu consegui com isso e absorvendo as coisas boas dos ambientes para que na minha casa eu pudesse exalar daquilo que seja bom, né? Que é aquilo que Cristo é. Então, né, eu nunca levei um problema para casa, eu nunca sempre tive essa separação. Então, meus filhos, eles nunca viveram igreja, empresa, aquilo que é ruim. Para eles nunca foram ruins. Eles tinham dificuldade deles, né, de entender o tempo, de realmente conhecerem Cristo e de realmente nascerem de novo, de realmente chegar ao ponto deles entenderem quem Cristo é e o propósito que Cristo tem para a vida deles, né? Mas sem essa carga, né, de que alguma coisa é ruim. Ó, animar o animado é fácil. E o a gente pode fazer para tentar animar o desanimado? É o que eu sempre falo, né? A gente só vai se animar quando a gente descobrir quem nós somos em Cristo. Os nossos problemas, eles estão a partir da nossa identidade. Quando nós descobrimos quem nós somos, nada nos segura. Porque nós já não vinculamos mais as coisas desse mundo. Você não está, assim, a sua alegria. Existe a felicidade. Você vende, você fica feliz. Você não vende, você fica triste. Mas a nossa alegria ela não vai estar vinculada ao quanto que você vendeu na sua empresa. A sua alegria não vai estar vinculada ao quanto que a sua igreja cresceu, ao quanto que a sua igreja fez, ao quanto que a sua igreja prosperou. A sua alegria ela vai estar no Senhor. E isso vem através de identidade. Nós vamos descobrindo quem nós somos, e nós vamos descobrindo que Deus nos chamou para viver acima das coisas naturais. Deus nos chamou a viver acima das coisas desse mundo, né? Como Paulo fala em Gálatas, né? De nós nos desarraigarmos das coisas desse mundo. E muitas vezes a gente vai animar o desanimado. Hoje mesmo sentei lá com um desanimado e você vai animando ele, mostrando quem ele é em Cristo Jesus. Olha aí, Deus te chamou, nós somos peregrinos aqui, por que você está com seu coração nisso? Deus tem algo muito maior para você, não para diante, né, das circunstâncias, não para diante daquilo que não aconteceu conforme você não queria, mas foca em Cristo, espera o tempo e o modo dele e prossiga, tira o seu coração das coisas naturais, que grandes coisas você vai viver no Senhor. O maior desafio nosso é levarem as pessoas a olharem para Cristo, conhecerem Cristo e ter os olhos delas abertos. Aí não existe desanimado, né? Aí todos estarão sempre animados no Senhor, que é uma escolha. Aleluia. Tem um negócio aqui que é tremendo que eu vi na sua vida. Que o mundo, ele tem um padrão. Que é o quê? Um filho que se perde, às vezes um pai cristão, e o filho tá numa boate, o filho tá bebendo, tá usando droga. Aí você tá vendo o filho nas redes sociais. O comum é um pai cristão, a mãe cristã, brigar com esse filho. E às vezes provocar até mais ira e raiva. E você passou um tempo desse. E eu vi como você conduziu as coisas. E eu escutei pessoas também condenando. Falando, poxa, como é que deixa? Como é que permite? Tá alimentando. Se tá saindo é com o dinheiro dele. Então, tipo assim, eu escutei essas coisas. Mas não falei nada, eu fiquei observando.
E eu vi você com muito amor com o Miguel. E Deus fez a obra, ele transformou. Eu sei que você devia sofrer, mas eu cheguei até a ver alguns comentários no Instagram, quando você comentava até de amigos dele, que aparecia pra mim nas postagens, tipo assim, é uma palavra tipo assim, saudade de você, mandando pro amigo, cuida do Miguel aí, umas coisas assim desse tipo assim. Como que é pra um pai que já é cristão e de repente tem um filho que ainda não alcançou essa graça do Senhor? Você ter essa paciência de esperar no Senhor, isso. Como que você viveu esse tempo? Tem uma frase, sabe, que nesses tempos difíceis eu sempre garrei nela e não tirei ela do meu coração, sabe? Eu falava assim: Deus está movendo. Então, eu via a Séries muitas vezes desanimada diante da situação. Eu falava assim: Séries, Deus está movendo. Deus nunca deixou de mover. E eu tinha certeza que, nem que seja por amor a nós, os nossos filhos iriam um dia ter um encontro com o Senhor. E nesse período de espera, não é fácil, mas eu tinha um propósito nesse período de espera: era de não perder o coração dos meus filhos. Eu não quero perder o coração deles, sem ser conivente com aquilo que eles estão vivendo, sem ser conivente com as escolhas deles, mas respeitando e não querendo perder o coração deles. Porque se a gente entra, sabe, naquela de confrontar, de brigar e tudo, você vai afastar, você não vai aproximar o seu menino de Deus e você vai afastar o seu menino do seu convívio. Você vai afastar o seu menino da sua casa, você vai afastar o seu menino daquilo que Deus ainda tem para fazer na vida dele. Então eu guardei o meu coração, né, crendo naquilo que Deus iria fazer, sempre testemunhando de quem Deus era, sempre conversando. No caso do Miguel, a gente sempre foi muito amigo. Ele me contava tudo. Então é difícil muitas vezes você escutando aquilo que seu filho está vivendo. Eu lembro Miguel quando ele tinha 13 anos, e aí aquela mentirada, né? 13 anos, né? Inventa isso, inventa aquilo e tudo. E aí você descobre as mentiras e tudo, né? Onde que tá, onde que vai, que é a Uhum. confusão. Aí eu sentei e falei assim: ô filho, você precisa resolver uma coisa. Nós precisamos sentar, nós precisamos resolver. Como é que vai ser o nosso relacionamento? Ou vai ser de pai e filho, onde eu vou mandar, você vai obedecer, ou nós vamos ser amigos. Agora, para a gente ser amigo, um amigo é íntimo do outro. Um amigo não esconde, um amigo não mente, um amigo ele tem, né, ele tem Legal. intimidade. E aí ele pensou um pouquinho e falou assim: pai, eu quero ser seu amigo. Eu falei: então nós vamos mudar agora o nosso relacionamento. E aí ele começou a me contar algumas coisas. E tinha dia que ele me contava, eu falava assim: Deus, acho que eu não queria ser amigo dele. Eu queria ser só, eu queria ser só pai. Mas eu sabia que Deus estava movendo, sabe? Eu sabia que o tempo dele iria chegar. E esse tempo chegou, né? Foi quando Deus colocou ele no hospital, né? 40 dias numa cama, né? Diante de uma infecção que ele, né? Uma cirurgia que ele fez na cabeça, de um cisto, de uma infecção que ele pegou, uma infecção hospitalar. E nesses 40 dias que ele ficou parado, foi o período que Deus, né, conduziu para que ele se fizesse conhecido no coração do Miguel. E a vida dele transformou, a vida dele, eu falo assim, não virou uma chave, né? Virou acho que, né, o plural de chave é molho, né? Tinha sempre lembrando da escola Boi de chave. portuguesa, molho. E aí virou, foi né, um caminhão de chave no coração dele, porque é um menino que nasceu de novo, é um menino que com 20 anos de idade que ele tem hoje, né? Isso aí aconteceu há 2 anos atrás, quando ele tinha 18 anos, que Deus virou essas chaves no coração dele. É um menino que nasceu de novo, é um menino que, né, escolheu viver Cristo, é um menino que abriu mão do mundo, é um menino que largou tudo que ele vivia no mundo, porque ele escolheu e descobriu a melhor parte, né? Quer viver Cristo. Mas foi no tempo dele, do modo dele, onde eu me preocupei, guardar, não perder o coração dele. Para a gente finalizar aqui, eu tenho muitas palavras que você disse ao meu coração e as séries também. São guardadas, eu acho que dá até um livro. E uma delas mudou o meu jeito de pensar. E assim, a gente cresce
começa a trabalhar e você já vai logo pensando, né? Como que vai ser a minha aposentadoria? Vou fazer um plano, vou fazer uma previdência, vou pagar o INSS. E eu sempre cresci com isso na cabeça porque é uma cultura do brasileiro. Mas você disse uma frase que mudou minha vida e minha forma de pensar. Eu ainda não alcancei, eu preciso alcançar 100%. Mas o download já está sendo feito, que é o quê? Completar a carreira. Então, o que é esse completar a carreira? Empresa, família, ministério. Completar a carreira. Hoje, quando eu falo, né, eu sempre falo, eu já tive muitos sonhos na minha vida, né? Quando eu era novo, eu sempre tive um sonho de ter uma família e sempre tive um sonho de ter um filho homem. Então só tinha, né, eu era pequeno, não tinha, né, era Fórmula 1, era no auge, né, futebol. Eu nunca tive sonho de ser corredor de Fórmula 1, nunca tive sonho de ser jogador de futebol. Eu tinha um sonho de ter uma família e de ter um filho homem. Isso aí o Senhor me deu, muito novo. Fui pai muito novo, né? Deus me deu uma família há 22 anos atrás. E desde então, né? Qual que é o meu maior sonho, que eu sempre falo, né? Que é isso aí. Qual que é o meu maior sonho? É completar a minha carreira. É cumprir o propósito a qual o Senhor um dia me chamou. E eu falo que, né, como que eu vou completar a minha carreira? Exalando dele, né? Entendendo que aonde ele tem me colocado, que eu sou a manifestação de Cristo na terra. Foi para isso que nós fomos chamados. Esse é o nosso maior propósito. Nós temos a manifestação de Deus na terra. Eu não quero alcançar, eu nunca quis alcançar nada profissional. Eu não montei empresa para ganhar dinheiro. Eu nunca, né, uma vez eu já te falei isso, eu nunca planejei nada na minha vida. Eu nunca trabalhei para ter dinheiro. Eu nunca falei assim, esse ano eu vou trabalhar que eu quero trocar de casa, que eu quero trocar de carro, que eu quero comprar isso e comprar aquilo. Não, eu sempre fiz por ideal, eu sempre fiz por propósito. E Deus sempre foi superabundando na minha vida. Eu profissionalmente, eu não quero chegar profissionalmente a lugar nenhum, mas eu quero continuar sendo, sabe, uma empresa onde as pessoas olham e vejam Cristo. Uma empresa onde o mercado olha e o mercado sabe que aquela empresa é diferente. Uma vez eu estava na China com um fornecedor nosso lá, e na China, quando, né, sempre vai o pessoal, é aquela bagunça, né? Aquele negócio de praxe, você vai lá para os karaokê, você vai negócio de Uhum. mulherado, você vai aqui, você vai jantar. E eu não ia, lógico, eu não ia nada desses lugares. E os chineses ficavam assim, você vão? Eu falei assim, não vou, pode me deixar no hotel, eu não vou e tal. E eles não me falavam, não perguntavam nada. Um dia a gente estava sentado no hotel, no saguão do hotel, o chinês virou para mim e falou assim, você é diferente. Por que você é diferente? E foi a oportunidade que eu tive de falar um pouco para ele de Cristo, de quem eu era e de quem Cristo era na, na minha vida, sabe? E esse é o maior propósito que eu tenho hoje na empresa, de nós sermos realmente diferentes, de nós sabermos que a empresa carrega Cristo, de nós sabemos que nós temos que testemunhar Cristo. Por mais que muitas vezes nós perdemos em algumas coisas, mas nós não deixamos de testemunhar Cristo. E quando nós escolhemos isso, sabe, quando nós entendemos que essa é a nossa carreira como empresa, é a nossa carreira como, vamos dizer assim, negócio, a gente vai vivendo o sobrenatural de Deus. Sabe, você vai vendo Deus transbordar, sabe, num celeiro que você já não via mais nada para sair de lá. Né? Um dia nós vamos sentar, eu vou te contar os testemunhos, que acho que você nem sabe de quando começou, né? E até agora, você não sabe de alguns, o quanto que nós vimos o Senhor a todo tempo, desde quando nós começamos a empresa e que eu subia no monte, que eu nas dificuldades eu clamava e Deus superabundava em todas as áreas. Mas na empresa é isso, né? Eu com minha casa, minha família, um dia eu reuni eles e falei com eles: olha, papai ainda não está pronto para ir embora para o céu. Uma coisa eu peço para o Senhor, que Ele só me leve o dia que a minha casa toda estiver servindo ao Aleluia. Senhor.
Esse é o meu maior propósito. O dia que eu voltar para casa, eu largar os meus filhos e a minha mulher no Senhor. Hoje meus filhos estão, eu falo com o papai, papai, deixa eu ficar mais um pouquinho para curtir meus netos, colocar. Mas o maior propósito hoje na minha casa, né, que eu vejo, que eu tenho, é de ver realmente os meus filhos no Senhor e ver eles crescendo em graça, em conhecimento, em amor do Pai. Eu acho que esse é o maior propósito. Na igreja, né, se você pensar qual que é o propósito, eu tenho muitos sonhos para a gente viver como igreja, sabe? O meu maior sonho é de nós sermos igreja. Meu maior sonho não é de nós sermos um corpo. Meu maior sonho é de nós entendermos qual que é o propósito que Deus tem para nós como ministério. Todo mundo caminhar junto no mesmo propósito, com simplicidade, no mesmo propósito, com o mesmo coração, voltado para aquele que um dia nos chamou, voltado para aquele que nos alistou. Esse hoje acho que é o meu maior desafio, sabe? É ver isso na igreja, porque a visão da igreja, vamos dizer assim, aquilo que as pessoas almejam e esperam da igreja é muito diferente disso hoje, né? As pessoas elas querem a igreja para ministério próprio, as pessoas querem a igreja para se satisfazer, as pessoas querem a igreja, né, daquilo que elas podem aproveitar diante de quem Deus é. E esse é o meu maior desafio hoje, de nós termos igreja num ambiente onde as pessoas entendem que elas precisam entregar, que elas precisam assumir a responsabilidade delas como corpo, e não um lugar onde elas vêm suprir as carências. Então isso ainda falta, né? De eu ver isso aí, por mais que eu não ainda verei com os meus olhos, mas eu quero deixar um legado do que é viver igreja, um povo unido com o mesmo coração, em cima de uma mesma visão. Esse pelo menos eu não preciso ver, mas eu quero deixar esse legado aí para os meus filhos e para aqueles que caminham com a gente. Eu acho que eu aprendi aqui muito sobre até a parte do Miguel e já linkei nessa parte da igreja também, que é não deixar de corrigir, vamos usar essa palavra, de apontar, como diz o Efésios, né? A gente não, a gente não pode ser conivente com as obras das trevas, mas não perder o coração. E tentar trazer esse coração de pai, principalmente os pastores, de falar, olha, qual que é o nosso relacionamento? Acho que é uma grande frase para a gente usar até com todas as pessoas. Qual que vai ser o nosso tipo de relacionamento? É, é empresário, é patrão e funcionário, é pai, é amigo. E quando a gente vê a Bíblia falando que Abraão, né, é amigo de Deus, eu acho que é por aí. Você conseguiu alcançar o coração do Miguel. Eu acho que é uma matriz para você continuar alcançando muitos corações daqueles que o Senhor trouxer até ti. E eu te conheço como um pai, não assim, que o coração do pai é ver os filhos voando. E eu sei que você tem esse coração também, que você tem o desejo de ver toda a igreja voando, todos os seus funcionários voando e alcançando mais no Senhor, né? Descobrindo-se no Senhor. É um desafio mesmo, acho que para todos nós. Eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar a mudar muitas chaves no coração de muitas pessoas. Muito obrigado pela oportunidade, pelas oportunidades que você tem me dado ao longo da vida. Amém. Estamos aí para servir. Ainda teremos outros ainda no decorrer da sua caminhada de podcast aí. Eu tenho Em certeza. A nome gente de tem assunto Jesus. aí para mais vários podcasts. Se você gostou desse podcast, quem está no controle aqui é o Senhor. E a gente quer andar conforme a vontade dele. A gente ainda não tem um dia definido de postar, mas eu sei de uma coisa: a nossa preocupação é que o nome dele seja exaltado e que parte de um coração adorador, que os empresários venham mesmo entender o propósito, que o propósito nunca é ser mais rico ou ser mais famoso, mas é tornar o nome dele conhecido. Uma boa tarde e bom dia ou boa noite, não sei. Que Deus te abençoe